Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Boa noite, um casaca no seu coração, meu amigo, minha amiga, você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos a mais um vídeo. Eu peço a você que está descontente com esse atual momento, o qual o Vasco da Gama vivencia, para se inscrever no nosso canal. Deixe o seu like ou o seu dislike, ativem o sininho e, por favor, se inscrevam no canal alternativo Aceita Vascaína. O link ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Meus amigos, sem enrolação, neste vídeo falaremos muito aqui sobre a partida do Vasco da Gama contra a equipe do Brasil de Pelotas, referente à terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar muito aqui sobre o escândalo da arbitragem. O Vasco da Gama se manifestou no dia de hoje. E vamos falar aqui sobre nomes que estão sendo especulados aí no Vasco da Gama e com novidades. Hoje teve uma visita de um cria aí do Vasco da Gama que agitou as redes sociais. Perfeito? Me acompanhem até o final, por favor. Vasco da Gama e Brasil de Pelotas. Jogo dificílimo. Após o Vasco da Gama se classificar para as oitavas de finais da Copa do Brasil, a equipe de São Januário vira a página e pensa agora na terceira rodada aí da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo de reabilitação, o qual o Vasco da Gama vai enfrentar o Brasil de Pelotas sábado às 19 horas. O Vasco viajou hoje para o Rio Grande do Sul e o Vasco da Gama terá desfalques para essa partida. O Vasco não vai poder contar com Leandro Castan, que segue machucado, e também com Zeca, que sentiu um desconforto na coxa direita. Se por um lado o Vasco da Gama não vai poder contar com Castan e com Zeca, o Vasco vai poder contar aí com o MT, que vai servir aí como opção aí para poder disputar a vaga aí com o Riquelme pela titularidade na lateral esquerda, na ausência do Zeca, e o Vasco vai poder contar também com Daniel Amorim, que não pôde jogar na Copa do Brasil. Os jogadores do Vasco seguem bastante empolgados, receberam um bicho aí, a gente tomou conhecimento, passaram de fase e a gente espera que o Vasco faça uma partida decente contra a equipe do Brasil de Pelotas. E meus amigos, para esta partida aí, Marcelo Cabo tem que ajeitar o sistema defensivo do Vasco da Gama e o ataque aí precisa municiar Germancano para ele se sair bem. Amigos, o Vasco hoje se manifestou com relação ao escândalo da arbitragem. O Vasco mencionou que ainda estuda se fará um protesto junto à CBF ou não após ter sido garfado na partida de ontem. Essa é a posição de momento do Vasco da Gama, posição que eu considero um absurdo. Espero que não haja reclamação aí por parte dos dirigentes vascaínos por mais um ato de omissão. O Vasco tem aí um jogo muito difícil fora de casa, aí contra o Brasil de Pelotas. Nas oitavas de finais, inclusive da Copa do Brasil, a gente pode até enfrentar o Flamengo, Corinthians saiu. O Flamengo, que é uma equipe aí que sempre tem vantagens aí no apito, então o Vasco tem que correr atrás e não é só junto à CBF não, galera. Tem que ir à FIFA para ter os seus direitos garantidos.
todos os comentaristas de arbitragem hoje, Sandro Beirahid e também o Carlos Eugênio Simon, disseram ambos que houve interferência de arbitragem. E a gente precisa saber de onde que veio. Perfeito? Não pode ficar dessa forma, igual o Vasco deixou contra o Internacional. Meus amigos, após Dedé ter aparecido aí na Vasco TV, na comemoração aí do título dos 10 anos, o que causou um alvoroço enorme no torcedor vascaíno, hoje foi o dia de Souza. Souza apareceu em São Januário com a família dele e se especulou bastante um retorno do Souza. O Souza que está jogando lá no futebol turco. O torcedor invadiu aí as redes sociais do Souza, fazendo o seu papel aí. Uma camada muito grande da torcida do Vasco gosta aí do Souza. Eu pergunto para você, o Souza com essa visita aí seria um bom reforço para o Vasco? Se ele viesse reforçar a equipe vascaína? Sobre o Dedé ainda, muita especulação. O Cabo confirmou interesse. O próprio Pássaro deixou as portas do Vasco da Gama em aberto para ele. E é o seguinte, a gente espera que venha reforços o mais rápido possível para o Vasco da Gama. A gente tomou conhecimento que o Bruno César já está no Rio de Janeiro e deve se reapresentar ao Vasco da Gama aí no final do mês. Perfeito? O jogador não ficou no Panafiel, está no Rio de Janeiro e se apresenta nos próximos dias em São Januário. E Germancano hoje confirmou que fica no Vasco da Gama. Falou isso para uma TV argentina. Falou que está muito feliz em São Januário, que não imagina sair dos Gigantes da Colina nesse exato momento. Então a gente fica muito feliz, isso acalma o coração da gente. Germancano, que é o nosso principal goleador, um atacante aí que eu falo a verdade para vocês, deve estar aí entre o top 5 do Brasil, se não for o melhor hoje em atividade no futebol brasileiro. E o Germancano falou que tem um carinho muito grande pelo Lanús, mas até dezembro ele garantiu que ficará em São Januário. Perfeito? Então vamos aguardar para ver como que fica toda essa situação. A gente, quando fala aqui de situação de reforços, é uma situação de extrema urgência diante daquilo que a gente tem hoje como material humano. Certo, pessoal? A situação da justiça continua no mesmo pé. A gente aguarda ter uma decisão aí positiva em prol do Levin. Enquanto isso, a gente espera, fiscaliza e cobra esses golpistas que estão aí em São Januário. Perfeito? Então eu agradeço pela sua atenção. Às 21h30, live aqui no nosso canal. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!